Olá, galera, e aí? Mais uma aula da Visão 360 graus, beleza? Temos toda uma trajetória e o que eu vou te falar agora, eu vivi. Eu fiquei um tempo no Brasil pesquisando sobre a visão celular bíblica. Depois eu me mudei para os Estados Unidos, vi essa realidade na cidade de Boston, pesquisei algumas igrejas, visitei várias delas, pesquisei literatura, pesquisei essa realidade das igrejas em células ao redor do mundo, como por exemplo a igreja do David Yong-Soo na Coreia, nós temos a igreja Elim em El Salvador, nós temos a igreja que gerou muita polêmica, que foi do G12, do César e Cláudia Castelhano na Colômbia, mas é uma igreja em franca expansão, está viva até hoje, é uma igreja que tem em praticamente todos os continentes do mundo. E também estive na Igreja Batista Central de Belo Horizonte, da igreja do pastor Paulo Mazzoni, pessoalmente sendo treinado por ele. Naquela época, isso já tem alguns anos, a igreja estava chegando a 5 mil células. Tem ideia do que é isso? A meta do pastor Paulo Mazzoni na época era atingir a cidade de Belo Horizonte em 20% daquela população. Então, para você que está entrando nessa área tão linda, tão bíblica e tão cristã, eu vou dizer como eu fiz e eu vou te passar a minha experiência nesse tema. Começando uma igreja em células do zero. Eu não sei se você sabe, mas eu vim de um modelo de igreja tradicional. Eu fui da igreja presbiteriana por muitos anos, sou grato por isso. Só que, na verdade, esse modelo já não cabia e eu não podia dar continuidade. Então, o que eu fiz? Entendendo esse chamado e essa visão de Deus, eu segui o meu caminho e plantei uma igreja genuinamente cristã, bíblica, cristocêntrica, dentro da visão celular. A primeira coisa que eu fiz dentro dessa perspectiva é uma mudança de mentalidade. Então, mudar a mentalidade. Por que mudar a mentalidade? E aí eu vou te explicar. Quando você muda a mentalidade dentro de um modelo de igreja tradicional, dentro desse modelo que todo mundo bem conhece, você precisa mudar a cabeça de algumas pessoas. Por quê? Vou te dar um exemplo. No modelo tradicional, você tem o pastor, você tem os presbíteros, os diáconos e alguns pequenos líderes de setor. Não. Na visão celular, a gente pratica ao máximo uma teologia que há muito tempo está esquecida, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. O que é isso? Você vai lá em 1 Pedro 2,9, 1 Pedro 2,9, você pode pegar o 10 também, se você quiser, mas principalmente o 9, e você vai ver que a Bíblia fala de um sacerdócio real. Hoje não tem mais os levitas. O ministério levítico ele acabou com Jesus. Jesus entrou numa nova dispensação, na dispensação da graça, e a tribo de Levi ela se extinguiu. Então você pode ver isso na Epístola aos Hebreus, por exemplo, que o ministério de Jesus é maior que o ministério levítico. Então, a partir desse momento, e aí eu vou até te dar uma nota histórica, com a chegada da Reforma Protestante no século XVI, a gente vai ver que todos os crentes foram chamados para exercer o sacerdócio real e não somente ficar esperando por alguém que simplesmente os guiasse. Não. É importante, é bíblico ter um pastor, ter uma pastora, ter um líder? Sim. Mas os crentes agora, homens e mulheres, jovens e crianças, têm que tomar posição no ministério sacerdotal e ir pregar o evangelho, fazer os discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar
aquilo que Jesus deixou. Então, primeira coisa, você tem que mudar uma mentalidade. Como é que eu fiz isso? Eu fiz assim. Primeiro, quando eu comecei a trabalhar, eu principalmente trabalhei na área do ensino. Eu comecei a pregar mensagens ligadas à visão celular. Eu comecei a dar estudos ligados à visão celular. Então o ensino, ele estava ramificado aqui em mensagens, ok? As mensagens, que eram mensagens que eu chamo de mensagens direcionadas e intencionais, e também peguei a parte de estudos bíblicos. Nos estudos bíblicos, eu comecei a direcionar, por exemplo, falando sobre Jetro, falando sobre ali a liderança do grupo dos 12, falando de Jesus com os 12 discípulos, falando de Jesus com os 70, falando de Paulo plantando a igreja nas casas, em Atos 16, falei simplesmente do ministério de Timóteo. Então você vai criando uma mentalidade bíblica intencional. Para quê? Para que haja uma mudança de mentalidade, para que a pessoa não ache que isso é uma modinha, que isso aí é um método do pastor fulano de tal, Beltrano. Não. Que isso aí é um expansionismo empresarial. Não é nada disso, ok? E a partir daí, você trazer um novo paradigma. Um novo paradigma. Pessoal, a verdade é que tem muita gente que em todo lugar, tem gente que ama a visão celular, mas tem gente que critica, tem gente que acha que isso é bobeira, mas eu digo para você, meu querido, minha irmã, meu irmão, é bíblico. Agora, esse modelo chama todo mundo para trabalhar. Chama pastor para trabalhar, chama ancião para trabalhar, chama adolescente para trabalhar, chama criança para trabalhar, jovem. Não tem esse negócio de agora ficar esperando o pastor ficar pregando. É aquilo que inclusive o pastor Paulo Mazzoni, ele fala muito disso e eu quero compartilhar. O pastor no modelo tradicional, na tradição, o pastor é o faz tudo, que ele chama de faz tudão. O que é o faz tudão? Tudão. O pastor abre a porta da igreja, o pastor liga o bebedouro, o pastor abre a porta, o pastor tem um molho de chave desse tamanho, o pastor tem que tomar conta da portaria, o pastor tem que saber se tem papel higiênico, se está faltando, se tem detergente para o povo lavar a mão, o pastor tem que ligar o ar-condicionado, tem que ligar a lâmpada, tem que saber se o ministério de louvor... Qual é o pastor que aguenta um negócio desse? Você sabe que, biblicamente, a palavra de Deus diz que aqueles que pregam a palavra diz, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. É por isso que em Atos 6 tem o ministério dos diáconos, você tem ministério, vários ministérios. Agora, o pastor no modelo da tradição, ele tem que fazer tudo. E no modelo da visão? No modelo da visão celular, aqui são todos significa sacerdócio universal de todos os crentes. Você quer ver um exemplo? Deixa eu te dar um exemplo prático. E eu estou falando isso porque eu vivo isso há mais de 18 anos. Não sou um aventureiro, estou falando com conhecimento de causa. Por exemplo, quando a galera vai falar de evangelismo, quer ver um negócio, você matar o grupo, você fala assim, não, eu vou criar uma comissão de evangelismo. Quantos tem na comissão? 5 pessoas. Essa comissão de evangelismo, só os 5 vão trabalhar. E o restante da igreja? Todo mundo parado. Então, a gente não pode fazer isso. Todos nós
somos responsáveis por tudo. Limpar a igreja, arrumar o templo, preparar os elementos, ver o som, ver a mídia, ver a transmissão, ver a portaria, ver a segurança, ver a célula, ver as casas, tudo. Ganhar, consolidar, treinar, todo mundo é responsável. Aí sabe o que começa a acontecer? A igreja de verdade, ela vai viver aquilo que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 12. Vai lá e lê. A Bíblia nos compara a um corpo. E esse corpo tem muitos membros. E cada membro tem uma função. Só que todo mundo está ativo nesse modelo. Não é a gente ficar esperando um pelo outro. Não, é a gente colaborando um com os outros. E aí fica a dica. Você, hoje, está fazendo parte dos problemas da sua igreja ou você é daqueles que fazem parte da solução? Então, começa uma igreja do zero mudando a mentalidade, investindo em ensino, criando um novo paradigma. Agora, não tem como eu não te falar isso aqui, pastorzão. Você que é pastor, você que é pastora, existe um fator que se chama tempo. Tempo e perseverança. Perseverança. Perseverar, ok? Você tem que perseverar. Por quê? Isso aí é igual uma plantação. Você preparou a terra, adubou a terra, regou a terra, jogou a semente, fechou, regou, começou, você tem que esperar. Então, na minha opinião, prática de quem vive isso, pastorzão, para fazer essa transição é entre 1 e 2 anos fazendo todo o procedimento de maneira consistente, insistente e persistente. Tá? Eu vou colocar ao longo de todas essas aulas uma série de livros que eu vou te indicar para transicionar e fazer isso de maneira suave. Não entra com o pé no peito de ninguém, não entra empurrando, dizendo assim, agora aqui vai ser visão celular, agora mudou tudo. Não faça isso porque você vai machucar pessoas. Então vai gradativamente, com sabedoria, com o pé no chão, com inteligência, sabendo que os campos estão brancos, mas a gente não está aqui para machucar ninguém. A gente está aqui para ganhar almas e cuidar do rebanho do Senhor. E para fechar, só para repassar, mudança de mentalidade, investir em ensino, criar um novo paradigma, ampliar a visão para o sacerdócio de todos, ter tempo e perseverar e, acima de tudo isso, amor. Amor. Faça tudo isso com muito amor, porque fazendo isso é a pitada do Espírito Santo no meio da igreja. Derrame amor ao implantar a visão celular e você vai ver que os frutos serão todos saborosos e para a glória do Pai. Valeu? Eu te espero na próxima aula. Um grande abraço. Multiplique.